Começa agora a Live Tour na Show House Solos 2020. Quem vai apresentar para vocês esses mais de 3.000 metros quadrados é o próprio Jader Almeida. Em uma hora de tour que acontece tanto no perfil do Instagram, @JaderAlmeida, quanto no canal Solos Jader Almeida do YouTube, você vai conhecer mais de 100 lançamentos e revisitar peças icônicas do Jader, que combinam mais de 3.000 acabamentos. O tour está dividido entre 4 editorias. Na primeira, você conhece a linha Outdoor, com as soluções do Jader para a vida ao ar livre, entre elas o impressionante parasol Bird. Na sequência, na área Living, você revê peças já muito clássicas do Jader, mas conhece peças novas que mostram a sua inesgotável capacidade criativa, como, por exemplo, a mesa Bulle. Já conhece a mesa Bulle? Na sequência, a gente tem os produtos da marca Jader Almeida Lighting e depois você conhecerá a plataforma Solos Contract. Já já você vai entender como ela funciona. Durante o percurso, os comentários no Instagram serão desativados para que você consiga ver as peças em detalhes. Mas no YouTube o chat estará a todo vapor, então você pode encaminhar por ali as suas dúvidas técnicas ou as suas curiosidades. Algumas delas serão respondidas no final. Lembrando que a Show House está aqui em São Paulo e pode ser visitada, mas apenas com agendamento. Você se cadastra no site www.solos.ind.br/cadastro. Deixo vocês com as boas-vindas do Jader. Estamos ao vivo. E daqui a pouco a gente se encontra novamente. Olá pessoal, bem-vindos à nossa Show House 2020. Talvez com essas novas possibilidades de recebê-los dessa maneira ao vivo, nesse tour virtual pelas possibilidades. Esse ano, diferentemente dos anos anteriores, nós segmentamos a mostra, não necessariamente a mostra, mas a organização espacial, os elementos em 3 portfólios: o Outdoor, o Living e o Lighting. E dentro como vocês podem perceber, esse espaço que estamos, ele configura o espaço Outdoor, onde Solos Outdoor, nós não falamos apenas de produtos, nós falamos sim de espaços, soluções, viver bons momentos, criar boas memórias, e dentro dessa filosofia, todos os elementos, o design, as formas, são pensadas para ter essas possibilidades de interpretações, não apenas do uso primário, mas também do uso poético, uso escultural, enfim, tudo aquilo que significa um objeto dentro do espaço. A exemplo do parasol Bird, nós chamamos de parasol, sombreiro, que é um elemento que foge da linearidade vigente, que é muito comum, recorrente, vermos formas octagonais, hexagonais, circulares, quadradas, e aqui ele quebra totalmente esse status quo do produto, onde essa esteira de madeira cria uma luz, um filtro muito suave do sol. Essas asas permitem esse movimento, ele gira no eixo perpendicular ao solo, 360 graus, possibilitando as mais... conforme a mudança do sol, conforme a incidência solar, ele muda, sempre proporcionando essa suavidade. Além disso, é muito recorrente os assentos da marca Solos, que quando falamos ou explanamos acerca da marca Solos Outdoor, nós sempre falamos que é uma evolução natural do próprio DNA, que é sempre pautado na elegância, nos elementos sutis, na escolha correta dos materiais, no uso, na garantia, na perspectiva de todos esses elementos que formam o design, a arquitetura como um todo. A exemplo dessa peça, onde quando falamos de peças para ficar na área externa, nós temos agentes atmosféricos, que são muito evidentes, muito fortes. Então, o simples fato de poder manipular, guardar de maneira adequada, o assento pode ser sacado, guardado num local adequado, posteriormente recolocado de maneira muito fácil, muito rápida, como vocês podem de alguma maneira perceber, são apenas encaixes que tira o assento e posteriormente recoloca de maneira correta, encaixa sem ter nenhum prejuízo da forma.
Ainda seguindo no tema assentos, essa peça chamada Baço, que foi muito curioso quando lançamos, uma peça que ela causa essa curiosidade justamente por conta dessa massa cilíndrica, crua, onde a naturalidade do material fica evidente nos seus rachos, enfim, nessa marca do tempo, e um elemento metálico precisamente construído, insertado de maneira muito natural. Então cria esse objeto curioso, com essa forma anatômica esculpida que cumpre a função do uso, do sentar de maneira plena e, é claro, ainda toda essa questão da forma de maneira poética como um todo. E quando falamos de usos, de assentos, etc., um sofá, um elemento que é presente em qualquer espaço onde temos uma reunião de pessoas ou coisas do gênero, esse tema que é tão recorrente, onde designers, arquitetos, criadores, de alguma maneira, sempre reinterpretam, colocam seus pontos de vista, sua vivência dentro de um elemento como um sofá. Aqui nós temos um exemplar, que é o sofá Brie, que ele tem uma inteligência na modularidade, na capacidade de trocar de acabamentos, criando essa grafia através dos cabos, dessa corda náutica que forma toda a lateral e as costas do sofá. E é muito interessante que com a combinação de tecidos, cores, elementos que formam toda a peça, chega a centenas as possibilidades, seja um sofá adequado para um espaço reduzido ou um espaço generoso como esse que nós temos. Ainda na tônica da questão da garantia ou das possibilidades, ele é muito simples, já que ele é todo desmontado. Com as almofadas, elas podem ser condicionadas em outro espaço. A esteira de madeira que permite essa permeabilidade da água e uma maneira muito simples e fácil de fazer a manutenção do dia a dia, o que é dentro dos valores do bom design, que o bom design é durável. Um bom produto, ele tem esse atributo de permanecer por muito tempo no espaço, sem perder a qualidade, sem perder a integridade como um todo. Quando nós falamos de materiais, de elementos, é muito interessante que, quando criamos a Solos Outdoor, toda a expertise de pesquisa, a capacidade de resposta a essa pesquisa, as técnicas de manufatura, então cria essa miríade de materiais. Exemplo desse pequeno set que vemos aqui, metal, a pedra, o vidro, a madeira, todos nessa harmonia de composição. Isso cria, então, essa unidade de linguagem, onde um não sobrepõe o outro, todos eles coexistem de uma maneira muito natural. Ainda falando dessa peça, que é o sofá Brie, é muito interessante as possibilidades desses elementos que formam os módulos. A exemplo, uma mesa lateral, que ela pode ficar no centro, separando os assentos, as possibilidades de utilizar no plano madeira. A exemplo dessa trama de madeira que quase lembra uma trama de tecido, ou mármore, ou mesmo vidro, madeira com outros tipos de atribuição da forma. Então essa flexibilidade cria essa ampla possibilidade de usos, dos mais diversos tipos de projetos, de tipologias, seja num espaço doméstico, um espaço público, é aquela peça que ela congrega, que ela traz toda a inteligência do design traduzida nessa capacidade de ser totalmente personalizada. Dentro ainda, falando dos materiais, dos elementos, de todos as palavras que compõem o design, a arquitetura, temos essa rica possibilidade de utilização, como exemplo, essa pedra de uma espessura generosa, onde tem esse tratamento que cria uma espécie dessa textura que acelera, como se fosse acelerar a passagem do tempo, onde é possível sentir toda a energia que fica no material, essa densidade de energia. Então é muito interessante essa verdade dos materiais, a capacidade de trabalhá-lo no limite da sua resistência e no limite das possibilidades. E falando ainda dessa modulação, essa mesa, é muito interessante o sistema, que
por exemplo, um espaço como esse, com essa dimensão, apenas a repetição dos pés eu consigo ter grandes volumes, ou a diminuição eu consigo ter uma mesa reduzida. Então essa flexibilidade que faz parte de todo o DNA já tão conhecido do Solos Jader Almeida, fica evidente nesses produtos. Ainda nessa questão da modularidade dos elementos, o sistema Arbo, que lançamos em 2019, ele traz toda o DNA da coleção Teca, já muito conhecida, das linhas perpendiculares, dos quadros, de todos esses elementos das caixas, dessa modulação, foram traduzidos nesse produto para ser utilizado no, enfim, um outdoor, numa parte, numa varanda, uma coisa, em qualquer espaço que tenha, enfim, chuva, maresia, todos os elementos atmosféricos. E é muito interessante porque não é apenas a forma, mas sim toda a função, fácil de utilizar, fácil de interpretar. Qualquer pessoa que olha para o produto já imediatamente consegue identificar esse uso, identificar as possibilidades, seja pela modulação, seja pelos usos, como aqui nesse set é possível, nós temos o refrigerador, temos grelhas, cooktop, cuba, os elementos muito simples, como essas esteiras que são removíveis, que cria possivelmente uma bandeja, um apoio, onde tem um cooler revestido de aço inox. Ele é fácil de transportar, levar para qualquer outro lugar, muito simples por conta da liberação da água, do degelo que cria nessa situação. Então esses elementos caracterizam de maneira muito clara que essa assinatura, todas essas questões que já são muito presentes nas coleções anteriores. Inclusive as próprias reinterpretações de produtos, como esse apoio que é o Teca em aço inox com mármore, com as rodas em alumínio. Então cria função, a questão da estética e essa flexibilidade de usos. Seja, enfim, como está aqui, como um apoio, ou mesmo um pequeno parador ou qualquer coisa num espaço. Ainda se nós continuarmos falando da modularidade, aqui o sistema Arbo em aço inox escovado, com os elementos que, em duas interpretações, são produtos bastante distintos do ponto de vista de materiais ou de apresentação, mas, no entanto, com a mesma funcionalidade, todos os elementos que caracterizam a leveza, essa capacidade deles mudar totalmente essa presença e, no entanto, permanecer com o mesmo DNA. Podemos ainda continuar a falar os assentos. Aqui nós temos esse exemplar que é a poltrona Tone, que surgiu de uma necessidade onde tínhamos uma grande vista e, no entanto, não poderia ter aquele produto que tivesse que fosse obstruir essa vista ou essa percepção do espaço. Então, um assento mais baixo, mas, no entanto, muito confortável. O que é muito interessante é esse uso, essa interpretação, por exemplo, como se fosse um clube, ou uma pequena mesa, em qualquer lugar, e pode transitar de maneira natural entre os espaços. Uma das coisas que, enfim, falamos, que está dentro da nossa filosofia, que Solos Outdoor é uma transição natural do interno para o externo, sem aquela ruptura. Como sempre falamos, é uma evolução constante, uma coisa muito suave que não perde a característica, não perde o DNA da marca ou da assinatura Solos Jader Almeida. Além disso tudo, é claro, a iluminação complementar, todas preparadas para o uso na área externa, enfim, criam essa atmosfera de percepção, como as lanternas Grape, em diversas dimensões, que criam toda essa leveza. Exemplo também da coleção Dot, que cresce a cada ano com novas interpretações, novas possibilidades, também dentro sempre da filosofia, da modulação, da interpretação e da facilidade do uso. Não é aquele produto difícil ou que não se adapta aos lugares. Sempre dentro dessa perspectiva. Num espaço reduzido ou um espaço generoso, sempre alguma maneira, sempre algum produto, sempre vai cumprir essa função, vai conseguir de alguma maneira atender uma necessidade.
A Solos hoje está presente em mais de 30 países. Quem tem uma peça do Jader ressalta o flerte do seu desenho com a arte, a leveza das suas linhas, a delicadeza das suas formas, mas também a excelência de execução e as técnicas de fabricação que mostram uma indústria potente. Não há uma única peça do Jader que você não queira virar para entender como foi fabricada. De sofás a cadeiras, de luminárias a mesas. Então aqui entramos para o universo Solos Living, que já temos muitas peças, mesas, e quando se fala de mesa, esse elemento tão recorrente, que costumamos falar mesmo com o advento das novas tecnologias, dessa evolução como um todo, a mesa ainda sempre será aquele elemento que vamos precisar para um apoio, para uma reunião, para refeições, para tudo aquilo que nos acompanha no dia a dia. Costumamos falar que desde que o homem deixou de ser nômade, esses elementos são necessários para as atividades, enfim, para o cotidiano. E a mesa Bowle, que foi, enfim, apresentada pela primeira vez em março desse ano, é uma peça que já estava no nosso desenvolvimento, no nosso pipeline há bastante tempo, que é basicamente um exercício da forma, dessas formas elípticas, circulares, onde uma integra a outra, mas de uma maneira muito natural, e nesse caso, essa percepção que ela pode ser utilizada separadamente ou em conjunto, criando essa geometria escultórica, aliado todo a delicadeza e a riqueza dos materiais, como essa pedra que tem é muito evidente, a borda dela que cria essa forma ogival, criando essa parábola na parte inferior, onde encontra os cilindros, não fica aquele objeto óbvio, não fica aquela situação que que tende a ser o simplista. Eu sempre digo, a diferença do simplório e do simples é muito grande. O simples é algo sofisticado e o simplório é aquilo que não foi pensado. Então essa peça eu acho que resume muito bem e quebra o paradigma, já que nós lançamos a mesa DIN, a mesa Bank, que são best-sellers absolutos até hoje. Então essa peça ela cria como se fosse um vetor, um pequeno ângulo que de um certo período de tempo ele vai criar uma nova maneira de utilizar, uma outra percepção do uso do objeto. Bem ao vivo. Vou pegar uma água. Você não vê? Continuando falando da modularidade, falando dos elementos, os sofás, como o sofá BES, já largamente utilizado em inúmeros projetos, as possibilidades de interpretar com os módulos, enfim, cria essa riqueza que é muito evidente quando da Solos, Jader Almeida, enfim, poderia falar que essa expertise da parte industrial que cria essa lógica como se fosse artesanal, mas com todo o suporte de pesquisa, o suporte técnico, o suporte de todas as pessoas que fazem parte da empresa como um todo, que criam essa riqueza de possibilidades. Continuando dos materiais, como nós podemos ver aqui, só nesse espaço, nós temos a utilização da pedra, do metal fundido, do mármore, madeira, como a mesa twist que ganha esse apoio na parte inferior em mármore, criando como se fosse esse vortex que concentra todo o olhar para o centro dela. E a questão do mármore cria estabilidade, ou seja, o uso. Então é possível uma pessoa sentar na borda sem perder a estabilidade do produto, permanecendo acentuando a função do objeto, que ela não é apenas escultórico e ele tem essa função acentuada, mas também, como eu sempre digo, a função poética do produto sempre presente. E dentro dessa linha de pensamento, esse apoio pitch, que já bastante utilizado, falado, o uso do próprio metal, mas não da maneira básica, da maneira ordinária. Então, os sistemas de fresa, onde ele rebaixa, onde essas tiras de couro, ele cria
uma perfeita interseção, o pé ele termina quase flutuando num metal distinto, que nesse caso aqui é o latão, o vidro com as bordas nesse metal com tratamento oxidado. Então, isso tudo vai criando uma riqueza incrível, uma riqueza fantástica dos produtos, que conta, é basicamente, como costumamos falar, essa narrativa materializada. Então, isso interpreta ou fala mais ou menos o como pensamos, como interpretamos as coisas, como vemos os materiais. E dentro desse pensamento de interpretação, a mesa puzzle, apresentada agora em março de 2020, foi criado essa geometria, como o nome já denota, que com esse quebra-cabeça, através de fragmentos de madeira. Então, esses fragmentos, eles passam para essa própria geometria do tampo, que ela não é totalmente perpendicular, ela cria esses ângulos, que, no entanto, eles podem ter essa funcionalidade de aproximar as pessoas, ou, ao mesmo tempo, esses próprios ângulos, essa mesa, como ela é bipartida, ela pode ser reorganizada, formando um plano praticamente quadrado. E o interessante é que tem as bordas dela com magnético, que sempre elas ficarão alinhadas, cumprindo sempre a questão da função, sem nenhum prejuízo pelo fato de elas estarem em um ponto ou outro. Então, continuarão com essa estabilidade, com a integridade do uso. E esses dois cilindros que formam a base, com esse revestimento de metal, com esse gradiente, uma oxidação, queimado, e quando o plano toca os cilindros, ele não toca diretamente num ângulo reto, ele cria a mesma curva, uma curva convergente do cilindro, ele continua na parte inferior do tampo, que conforme o ponto de vista ou a perspectiva, ela cria essa leveza, essa percepção muito suave do produto, eu costumo sempre falar, essa atração imediata, quando muitas vezes não sabemos nem explicar o porquê. Continuando essa explanação acerca das modulações, dos usos, o sofá Mat, que foi lançado esse ano, ele tem essas propriedades orgânicas, como se fossem esses grandes volumes, essas curvas, essas protuberâncias generosas, mas, no entanto, é interessante que nas pontas ele solta do chão, criando essa leveza, criando toda essa percepção que, por exemplo, quando tiver num grande hall, num espaço onde aquela abordagem mais cartesiana, mais correta de um sofá não será utilizada. Então, essa peça ela é um protagonista para um determinado espaço. E dentro dessa mesma atenção, a coleção Roots, que já é bastante conhecida, nós lançamos ao vivo aqui com as pessoas, lançamos essa textura que é uma coisa muito interessante, porque a profundidade desse tingimento da madeira, ela revela todos os veios, então criando uma espécie como se fosse algo queimado. Então cria essas curiosidades, e conforme a incidência da luz, ele sempre tem uma outra percepção das cores, das sombras e do volume como um todo. Aqui nesse set, com 4 unidades, criou esse elemento escultórico. Muitas vezes as pessoas pensam isso é um banco, é uma mesa, é um elemento. Ele pode ser qualquer coisa, porque é uma peça tão instigante do ponto de vista formal, que conforme a interpretação das pessoas, ele cria um novo uso, uma nova possibilidade para o objeto. Então, quando dentro desse espaço, nós vamos... Foi muito interessante que o projeto, nós tínhamos essa necessidade de explorar todas as salas de jantar, mesas, cadeiras, mas, no entanto, como é um espaço de exibição, de lançamento, nós temos que ter uma coerência em todos os aspectos, tanto dos materiais, das formas. Então, aqui nesse espaço nós vamos passar por 7 salas com diferentes abordagens, diferentes materiais, e, no entanto, sempre a preocupação é que o produto ele não seja
cansativo, não seja aquele produto que obstrui, que cria algum tipo de elemento que cause desconforto nas pessoas. Ainda dentro de todas as possibilidades de uso, aqui nós temos uma pedra asiática que cria as marcas do tempo, esse grafite com todos os diferentes tipos de cores, de sedimentação, de elementos. Isso denota que quando as pessoas compram um produto Jader Almeida, sempre tem essa possibilidade de interpretá-lo, seja através da sua biblioteca material, mental, ou ela pode, de alguma maneira, trazer alguma coisa que traga na sua lembrança, ou que tenha alguma memória afetiva. Então isso sempre está presente em todos os produtos. E aqui sobre essa mesa nós colocamos as luminárias células, que é um primeiro momento, causa essa curiosidade. Parece ligeiramente algo agressivo por conta dessas pontas, por conta desses elementos, mas, no entanto, pela própria disposição e pela própria permeabilidade visual de todos os elementos, da luz, cria esse objeto totalmente escultórico, onde a abordagem é preponderantemente escultural, e onde o próprio luminário ele talvez esteja em segundo plano, como costumamos falar, que é um elemento, um objeto que também traz a função da luz. E dentro dessas leituras, que sempre interpretamos, reinterpretamos, tem o vasto olhar, cada nova coleção, novo período, é sempre uma exaustiva atividade de olhar para o próprio portfólio, olhar para aquilo que não foi lançado anteriormente, seja por uma falta de tecnologia, seja por uma dificuldade encontrada. Então, a cada novo período, sempre volta à tona todas enfim, pensamentos, exercícios. E nesse espaço é muito interessante que aqui nós temos inúmeros elementos, como estofados, pedra, madeira, dentro também dessa abordagem do design, esse pendente, esse candelabro, que tem quase uma abordagem medieval, e ele está em perfeita harmonia com aquele móvel da parede, que é o sistema ISO, que ele tem os ângulos retos bastante acentuados, a percepção ortogonal. Essa mesa, que ela é totalmente assimétrica de todos os lados, sejam extremidades ou sejam bordas, inclusive a própria base, criando também nessa parte inferior essa parábola que converge para o centro. Isso fica muito interessante, que o produto sempre está, sempre de alguma maneira, as pessoas, enfim, quem interage com o produto, vai ter uma nova descoberta. Então, a leveza, a interação, independentemente de se for a madeira, o mármore, os tecidos, madeiras. Então, é muito interessante essa harmonia que o produto proporciona, justamente por conta sempre desse equilíbrio, desse pensamento da forma, desse trabalho, ou seja, o exercício quase no limite, que se testa através de centenas de protótipos, centenas de desenhos, enfim, sempre para chegar no eliminar tudo aquilo que não é necessário para o produto. Aqui nessa sala é possível interpretar os próprios elementos, como a luminária ponto, que sempre utilizada com diferentes tipos de forma, diferentes alturas, aqui nesse alinhamento adequado, quase criando essa percepção cinética conforme se move. Então ela muda toda, enfim, as sombras, aquilo que se vê através, aquela resgate de produtos como o Banco Blade, lançado em 2008, uma peça premiada, muito utilizada, aqui com essa trama de papel, a mesa jardim com a base em mármore. Então cria um set muito elegante, tanto da técnica, da manufatura, da riqueza dos materiais, como sempre digo aqui, a madeira, os metais, pedra, papel. Então isso tudo sempre encontrando essa coexistência muito elegante, sempre com muita naturalidade. Quando seguimos
Outro exemplar, a mesa lobby, já apresentada em inúmeros projetos, várias interpretações, com esse desenho de base que lembra em algum momento o estilo vitoriano, mas no entanto com essa interpretação contemporânea que cria onde todo o volume, toda a carga mecânica, ela absorvida por esse centro e distribuída nos pés, apesar desse peso da base, ele é atenuado por esse plano do tampo, pelo desenho arredondado, pela leveza das formas. Nesse espaço, as luminárias Mush ganharam esse protagonismo dessa instalação que foi muito interessante para trazer, evidenciar os diferentes tipos de luz, as diferentes dimensões, e cria esse movimento que ele foi praticamente mimetizado no plano de pedra, onde a forma, elas não são totalmente convergentes, mas mesmo assim criaram toda essa harmonia. Então, volto a acentuar, que dito anteriormente, que essa capacidade que o produto tem de ser interpretado, reinterpretado em diferentes tipos de espaços, e mesmo assim ele permanece com o seu DNA, que é a leveza, que é a elegância, sempre que é a nossa tônica na elegância. E falando dessa palavra, que é bastante recorrente no nosso discurso, esse espaço foi caracterizado pela mesa DIN, um best-seller do nosso portfólio, uma mesa premiada, tem mais de uma década sendo produzida, muito interessante pelo fato das possibilidades de usos, interpretações de materiais, onde pode ser de mármore, de madeira, lacas, as próprias transições de materiais, e aqui com a cadeira Ela, lançada em 2019, que foi premiada nos mais diversos concursos, enfim, que traz também esse link, essa ligação da leveza, onde a forma chega no limite, que é quase, muitas vezes, parece um papel quando se chega no final. Os pés conificados, criando essa delicadeza de transição dos materiais, seja do couro, da madeira, do metal. Então, quando se colocam todos os elementos, os produtos num espaço, eles criam realmente essa sensação de leveza, onde tudo está correto, tudo está no seu devido lugar, onde nenhum obstrui o outro, que é sempre como falamos, que os produtos Solos Jader Almeida, eles têm essa capacidade de se comunicar com os mesmos produtos do portfólio, com qualquer coisa ao seu redor, justamente por essa tônica da leveza, dos elementos corretos, da proporção adequada. Isso tudo sempre está muito presente em todos os elementos, que a mesa Ares, que tem essa trama de madeira com esse olho central, que é possível essa percepção desses elementos com uma técnica muito sofisticada de trabalhar a madeira, a transição do metal, do mármore, do vidro, também chegando numa finalização contínua, onde não tem um ângulo reto ou algo abrupto, ela sempre tende ao olhar permanecer tentando encontrar algum tipo de final. Então isso é característico de muitos, ou seja, uma característica muito presente em vários produtos, que é essa continuidade, como se fala que um bom produto ele é pensado em todas as faces, em todos os lados. Então, não existe o avesso, não existe o interno e o externo. Todos os lados são pensados, todos os elementos são pensados de maneira adequada para cumprir a função prosaica, que é o uso, função primária, mas também a função poética dos materiais, do produto, do uso, de todos os elementos que configuram o design, as formas, a arquitetura como um todo. Então aqui terminamos esse caminho pela parte primeiro piso do showroom, e agora vamos para o piso térreo, que é uma duplicação desse mesmo plano superior.
como falávamos sempre, os elementos materiais, a forma, o design, a arquitetura, sempre conversando de maneira muito natural. E a arquitetura é algo muito presente em todos os momentos que apresentamos os produtos, esse invólucro que abriga isso tudo sempre pensado. A exemplo desse ano, como tínhamos essa necessidade da circulação vertical, criamos essa escada ou um elemento escultórico que foi um desafio gigantesco, já que ela apoia apenas em um ponto e se pousa de uma maneira muito sutil na parte superior. Então criou toda essa ligação onde algo que era apenas uma necessidade se tornou um grande ponto de percepção do projeto. Então todos os elementos, voltando a acentuar, sejam do mínimo detalhe de uma costura até o invólucro que sempre está, enfim, como abrigo de toda essa exposição, sempre é pensado em todos os detalhes. Acho que todas as pessoas que passaram por aqui ou tiveram a oportunidade de ter experiência no espaço, conseguiram, de alguma maneira, entender esse trabalho holístico, onde cada detalhe importa, onde não existe uma face ou qualquer coisa que seja consequência ou seja um resíduo, onde sim tudo é pensado em todas as suas, enfim, todas as faces, todas as suas necessidades. Quando falamos ainda de produtos que sempre são atuais, essa possibilidade de apenas mudar o material, como a mesa Bizet, que temos, enfim, praticamente uma década na coleção. Esse ano com esse carpaccio de mármore que cria essa leveza, essa peça escultórica, essa paginação, os elementos onde nada é óbvio, nunca é um resíduo, essas transições, então sempre tem essa sofisticação dos detalhes, sofisticação das técnicas construtivas que faz o produto ter essa pureza, todos os atributos do bom design. Ainda quando falamos dos elementos, as formas orgânicas que sempre elas abraçam, seja nos assentos, nos apoios, sofás, então continuando sempre enfim, essa espécie de explorar as possibilidades dos materiais, como aqui as mesas Mush com esse vidro soprado, ou esse tampo das mesas Jazz que tem essa transição do metal fundido com esse mármore usinado, criando esse plano côncavo, toda a curva do sofá Saturday, que ele não é algo linear, ele começa com um determinado ângulo, termina com um ângulo adequado para uma chaise, então sempre nessas transições muito naturais, onde onde sempre tem essa elegância das formas, não cria uma ruptura, qualquer coisa que caracterize ou como categorizamos como uma frivolidade estética, e sim uma unidade de linguagem, sim onde tudo tem um porquê, tudo conversa, todas as faces, todos os usos, todas as possibilidades. A marca Jader Almeida Lighting foi apresentada oficialmente ao público em 2018. Ela traz uma reunião de diversos elementos e soluções com muitos materiais e muitas funções. Durante o tour, vocês viram algumas das peças nos ambientes. Deixo vocês agora com Jader Almeida apresentando todo o conjunto. Então, o Jader Almeida Lighting é uma marca lançada em 2018, onde percebemos que durante 14 anos foram produzidas luminárias, sejam para usos, projetos específicos, e onde sempre é a tônica na iluminação complementar. E aqui nós sempre falamos que o vidro, a madeira, o metal, a cortiça, os tecidos, enfim, todos os elementos que formam essa coleção, eles sempre trazem algo familiar, mas, no entanto, numa composição totalmente nova, fresca, que causa essa percepção muito instigante de todos os elementos. Então, sempre é possível identificar na própria confecção do produto, nessa abordagem,
que muitas vezes são associados a objetos de joalheria, seja pelo perfeito acabamento, pela delicadeza, pelos acabamentos do metal, que como essa peça ela pode ser em preto, com esse banho em ônix. Então essas transições do metal com o vidro, com o mármore, sempre é muito rico do ponto de vista de manufatura. Então isso cria essa rápida conexão com os usuários, criando aquele objeto de estima que as pessoas não têm apenas pelo uso primário, mas sim por aquela afetividade com o objeto. Além da produção em série que você viu durante o Live Tour, a Solos também tem uma equipe exclusiva de arquitetos, designers, engenheiros, especialistas em logística, enfim, um grupo para cuidar de projetos heterogêneos e únicos, nas mais variadas escalas. É a Solos Contract que você vai conhecer agora. E dentro desse caminho, entramos aqui no ambiente Contract, onde temos uma plataforma de desenvolvimento de soluções, uma plataforma que dá uma resposta aos mais diversos projetos e produtos de diferentes escalas. É uma abordagem heterogênea, onde não temos apenas uma linha de pensamento, não é algo pré-definido. Enfim, Solos Contract caracteriza por uma entrega de soluções e não apenas de produtos. É exemplo, como já visto e falado, da escada, que é um elemento a partir de uma necessidade do projeto, então é exaustivamente pensado, trabalhado, detalhado, prototipado até chegar no melhor uso, na melhor forma, na sua, enfim, melhor performance enquanto elemento. Então aqui podemos finalizar esse tour de uma maneira explanada, de maneira bastante rápida, não diria superficial, mas no entanto de uma forma natural, com todos os elementos, todos os espaços. São 3.500 metros quadrados de exposição de produtos nas mais diversas abordagens de uso. Então finalizamos aqui e permanecemos agora no YouTube com algumas perguntas selecionadas. Uau! Como foi essa experiência ao vivo, Jader? Uma experiência bastante instigante, já que essa nova necessidade de ter essa interação é bastante interessante, porque é uma nova maneira de entendermos o próprio espaço, enquanto nesse próprio caminho também há descobertas, novos olhares para aquilo que já é tão presente no dia a dia. Enfim, é uma situação muito prazerosa no final de tudo isso. Você atingiu aí 300 pessoas no Instagram, mais de 300, mais de 100 no YouTube, muita gente assistindo ao mesmo tempo. Esse é um espaço que pode ser visitado, que está aberto, mas com algumas limitações. Como é que tem funcionado a visitação para cá no Show House da Solos 2020? Então, após o que passamos, o momento que estamos, que todos nós já sabemos, então, cumprindo as regras, fica 4 horas de permanência aberta, onde todos os visitantes devem fazer um cadastro, solos.ind.br/cadastro, onde são limitados o número de visitantes por hora. É justamente para não ter uma aglomeração, apesar do espaço ser amplo, arejado, onde poderia não se caracterizar isso, mas estamos tendo esse cuidado. Então o showroom fica aberto o mês de julho todo e depois poderemos continuar ou, enfim, estender ou não. Então será cada dia, a partir de julho, será estudado, comunicado como do funcionamento do serviço como um todo. Ok. Durante a transmissão do Instagram, a gente preferiu não deixar os comentários, mas no YouTube o chat estava ligado e algumas pessoas fizeram perguntas. Uma delas foi sobre a quantidade imensa de acabamentos que você tem nos seus produtos. Então, a gente dizia no começo da transmissão que eram mais de 300, talvez sejam bem mais do que 300 acabamentos. E as pessoas têm curiosidade, mas será que tem algum material com o qual o Jader gosta mais de trabalhar? Eu não tenho respondendo diretamente à pergunta, eu não tenho nenhum tipo de preferência, já que cada material ele oferece ele
oferece uma resposta para uma necessidade. Seu metal com as suas características, a madeira com sua plasticidade, a cortiça com a sua densidade, a pedra com os elementos e todas as questões de texturas, de energia e etc. Então, cada produto ele vai cumprir uma função. Eu não tenho um único enfim, uma matéria-prima, um material que eu tenha seja meu predileto. E, no entanto, talvez por isso, por não ter esse drive de ter um direcionamento, hoje são praticamente 500 possibilidades de materiais, tecidos, cores, etc. E imagina quando combinado isso, para onde é que vai os números. São quase 500 produtos. Esse ano foram lançados 84 produtos, mais suas variações. Então, esses números, eles demonstram essa grande capacidade que se tem, seja de técnicas ou de pesquisa, ou mesmo de manufatura. E quando tudo isso em conjunto, o resultado que se vê aqui, que se percebeu, essa linearidade, algo muito suave, que é como tão falado nessa 1 hora, em uma coexistência natural, onde a transição dos materiais são muito sutis, onde muitas vezes a pedra, a madeira, o couro, eles se fundem, confundindo muitas vezes até o olhar o que é qual material. Então, talvez justamente por não ter um olhar direcionado, tem essa miríade de possibilidades em termos de materiais, cores, acabamentos, produtos, etc. Durante também agora no Instagram, a live tinha uma duração de 1 hora, então tem uma limitação de tempo e começaram a surgir perguntas sobre o contract, o Solos Contract, que você explicou rapidamente. Esse conceito, aquela escada pela qual você passou, é também um produto da Solos Contract. Solos Contract, como definição, ela não tem produtos, e sim soluções. Soluções com o time de designers, engenheiros, arquitetos, que sempre vão buscar alguma maneira de cumprir ou de oferecer uma solução para uma demanda, preencher uma lacuna. Ou seja, o exemplo da escada, que está aqui materializado, é uma dessas possibilidades, ou seja, o espaço como um todo. Temos esse grande vazio no centro, que é basicamente onde conecta todos os caminhos. Então, uma circulação vertical, onde não poderia ser apenas uma escada, uma coisa elementar. Então, parte-se do pressuposto que, como é uma frase do Mies van der Rohe, que a arquitetura começa a partir do momento que a técnica é superada. Então, é basicamente isso. Solos Contract vai além da técnica, sempre trazer algo, esse elemento surpresa. E quando se fala o que seria essa surpresa, aqui está materializado esse ângulo todo, esse volume com algumas toneladas de aço apenas fixado em uma única base. Então parece flutuar, aquela coisa muito sutil no espaço. Então isso caracteriza muito Solos Contract. Não é um produto, e sim um conjunto de soluções, de elementos que vão criar um produto para uma determinada situação, seja de um produto específico ou de espaços inteiros. A exemplo, uma lareira a um mobiliário, equipamentos de interior de um shopping center, que passam 60 mil pessoas diariamente. De um hotel boutique a um family office de alguns mil metros quadrados, milhares de metros quadrados. Então, isso é a capacidade de resposta, de ter essa flexibilidade. Então, Solos Contract caracteriza por esse conjunto de soluções e não apenas produto. Ok, acho que agora está bem explicado. Tem mais uma questão que a gente falava que a Solos tem cerca de 400 produtos, sem contar as variações. É um número muito importante, que mostra realmente como a Solos está estruturada para atender, inclusive, o mercado internacional. Então, a minha pergunta é nesse sentido, quer dizer, para você alcançar o mercado internacional como você alcançou, quer dizer, tem o desejo, Jader almeja, não podia deixar de falar isso, mas tem o desejo de ter uma peça do Jader, mas também tem que jogar com seriedade esse jogo, de apresentar para o exterior uma indústria potente. Foi assim que foi possível atingir? Basicamente tudo a partir de mostras como a Semana de Design em Milão, feiras em Nova York, Copenhague, etc., sempre causa essa surpresa do público. Uma indústria, uma marca brasileira, já que nós não temos uma tradição de confecção de objetos ou produtos de luxo, e justamente quando as pessoas veem o produto,
interpretam e entendem que aquilo tem valor, que não é apenas uma ideia, e sim que é uma continuidade. Porque quando se fala de design, atividade, disciplina, design, é muito interessante pensar que é uma cadeia complexa e completa, que parte desde a pesquisa até o consumidor final. E quando se fala consumidor final, também essa garantia, segurança, continuidade. Então essa seriedade, 400 produtos que consegue com inúmeros tipos de materiais e técnicas, isso já... Quando as pessoas olham, seja na costura do couro ou na confecção da madeira, na solda de um determinado metal ou em um vidro soprado, essa expertise e essa capacidade de trabalhar com todos esses elementos de uma maneira muito harmoniosa. Então isso passa segurança. Então, quando se tem todas essas respostas, segurança, um produto industrializado, pensado em todos os elementos, então a transcender fronteiras parte-se de algo muito natural, que foi o que aconteceu conosco. E aí tem uma questão de um paradoxo que eu estava tentando resolver na minha cabeça hoje de manhã. No momento em que o Jader tem tantos produtos e os produtos são tão desejados e a Solo tem essa postura séria no mercado, quer vender, e a gente sabe que tem valor talvez aquilo que seja único, como que se resolve esse paradoxo dentro de uma grande indústria como a Solos? O design, propriamente como atividade, é algo para ser replicado. Então, o único, o valor, etc. Talvez o paradoxo seja resolvido quando tem a capacidade de criar um produto que ele tem essa característica de ser único, porque os produtos solos, geralmente, eles são únicos, seja pela escolha dos materiais, pela confecção precisa. É claro, há uma escala, mas essa escala é muito reduzida se formos olhar de uma maneira ampla, até porque os produtos eles são um misto, um híbrido, uma maneira híbrida de produção, de industrialização. Utiliza-se confecções ou maneiras mecânicas com tecnologia avançada, mas também muito acentuado, feito à mão. Então essa composição, essa união dos dois elementos, do tradicional e tecnológico, então cria esses elementos únicos, onde cada peça sempre será única. Como já dito, uma determinada mesa que tem um determinado mármore, que não existem dois iguais, uma cadeira com uma utilização de madeira, com todas essa delicadeza, sofisticação da confecção, nunca serão duas iguais por dimensões. Se formos usar o sistema métrico, medir, elas sempre serão iguais, mas seu aspecto, seu DNA, sua alma, enfim, nunca será uma igual à outra, até porque foi confeccionado por pessoas, por determinados momentos. Então isso que eu costumo falar de uma maneira não romantizada, mas muito, muito objetiva, que sim, cada produto eles têm essa energia condensada de quem os fabricou, de quem os transportou, de quem os colocou ali. Então esse é o poder de uma coisa que é pensada, que tem toda essa energia das pessoas, enfim, que cria um produto único. Então esse paradoxo talvez possa ser, não é uma resposta finita, mas no entanto é um conceito de explanação enfim, desse paradoxo. De como resolver. Exatamente. Agora, hoje, aqui no Brasil, tem lojas multimarcas e tem lojas exclusivas da marca Jader Solos. Quantas lojas multimarcas? Como é que está essa ramificação? Tudo parte primeiro de uma estratégia de canalidade. Hoje são 5 canais de venda, na verdade, instituídos 4 e um em construção, que é multimarcas, flagship, contract e exportação. Isso caracteriza, e é claro, o 5º seria o e-commerce, que é algo presente, que vai vir. Então nós estamos tentando entender a rede, entender toda essa distribuição, como funciona para conectar todas as pessoas e assim criar essa capilaridade por todo o país, uma entrega eficiente com o mesmo serviço homologado de ponta a ponta. Então isso caracteriza a maneira de comercializar o produto. E dentro desses canais de comercialização há os portfólios, como Living, Lighting e Outdoor, ainda que possivelmente terão outras derivações, outros portfólios dentro desse guarda-chuva da marca. Hoje em questão de números, são mais 100 lojas multimarcas, 2 flagship e 6 licenciadas. Então isso caracteriza mais ou menos em números essa distribuição no Brasil. E são 30 países hoje ativos que pode-se encontrar os produtos solos Jader Almeida. Qual é o país para onde o Jader exporta mais? Hoje,
Portugal é um grande canal de entrada na Europa, que tem uma relação muito próxima. Estados Unidos e China. Poderíamos falar que esses caracterizam uma grande parcela de comercialização. É claro, América Latina também, que é bastante, tem uma atividade constante, mas talvez esses três resumam essa ordem de grandeza. O mercado chinês, que é um mercado desconhecido para a gente, tem aceitação de um determinado produto específico no Jader? Ou tem algum produto que seja mais aceito nesse universo internacional? Não necessariamente todos os produtos, é claro que sempre há uma inclinação por fatores práticos, fatores operacionais, que são os produtos de menor dimensão. Porque quando pensamos a atravessar praticamente meia volta no planeta, então existe uma questão objetiva, mas da questão da aceitação, do gosto, de todo o feedback através do design, eu não tenho um único segmento, mas por consequência da própria operação logística e a própria operação comercial, a inclinação sempre são por produtos que estão dentro de uma caixa, aí leia-se cadeiras, poltronas, objetos menores que caracterizam talvez a massa maior desse volume de trânsito de produtos. Uma pergunta sobre a marca Jader Almeida Lighting. Ela tem lojas específicas? Ela funciona como realmente uma marca à parte? Como falado, anteriormente, Jader Almeida Lighting é um portfólio dentro dos canais comerciais solos. E quando eu falo flagship lê esse licenciamento, franquias. E dentro dessa maneira de pensar, Jader Almeida Lighting está dentro de licenciamentos. Hoje são lojas exclusivas, licenciadas, com toda a arquitetura, todos os elementos que configuram a marca: Salvador, Rio de Janeiro, Goiânia, Florianópolis, Balneário Camboriú. Esse ano, obviamente que tem várias outras em processo de construção, que provavelmente ainda em 2020 tenham mais 2 ou 3 lojas homologadas Jader Almeida Lighting. Muito bem. Bom, no YouTube as pessoas continuam mandando perguntas, eu acho que a gente precisa encerrar, porque também já estamos aqui, já tomamos muito também o tempo do Jader, já disse que é uma experiência diferente, essa apresentação para o universo digital. Já contamos que é possível se inscrever para visitar o espaço, e é no www.solos.ind.br/cadastro, é isso mesmo. Esse vídeo ele fica disponível tanto no canal do YouTube, Solos Jader Almeida, e também no IGTV do perfil Jader Almeida no Instagram. Agradeço muito, parabéns. Obrigado pela experiência, talvez pelo esse novo formato. Eu afirmo que talvez seja essa maneira de interagir com as pessoas que não puderam vir por motivos dos mais diversos, trânsito, cancelamentos, impossibilidade, segurança psicológica, tudo isso. Então essa maneira de introduzir um pouco da coleção, dos produtos, falando, apesar não tão profundamente, mas de maneira talvez compreensível, foi uma experiência muito interessante. Agradeço a todos. Boa noite. Boa noite para todos.